E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso guia de compras, aqui falando de lentes, falando da forma como contamos as nossas histórias através das lentes, e agora a gente está trazendo o sujeito para dentro dessa ambientação. É isso que a normalidade faz com a gente. Então os fabricantes também aqui dentro oferecem uma gama de opções enorme, talvez é onde haja a melhor relação custo-benefício, e daí aqui há para todos os bolsos também. É muito bacana falar da normalidade, eu adoro, provavelmente são as minhas lentes favoritas e as lentes que eu mais uso no meu trabalho. Porém, pessoal, antes da gente continuar esse vídeo, eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Aqui no canal a gente está investindo bastante em formas de conhecê-los, de saber o que vocês querem em relação a conteúdos. Essa é a razão também da gente ter criado esse nosso guia de compras. Então eu quero fazer uma troca aqui com vocês. A gente vai oferecer aqui embaixo um vídeo exclusivo que vai dar continuidade a esse vídeo que eu estou falando. Nada disso vai ter custo, não estou querendo vender nada para vocês, eu estou querendo, na verdade, conhecê-los mais. E nesse vídeo exclusivo eu vou falar sobre as lentes que eu escolhi para a minha vida, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória pessoal aqui com as lentes e como aquelas bonequinhas russas, as matrioscas ou matrióticas? Bom, não importa. É um bonequinho dentro do outro. Dentro desse vídeo vai ter um outro vídeo especial também aqui dentro do canal. Vai ser uma saga secreta que vamos ver quem vai fundo mesmo do canal, dentro do canal. E com isso vocês vão nos ajudar bastante respondendo ali algumas perguntas, a eu conhecê-los melhor e a gente produzir conteúdos melhores e mais assertivos aqui para vocês, tá? Então eu conto com todo mundo que gosta desse canal aí, que me faça esse favorzão aí de se inscrever aqui embaixo e acompanhar esses outros vídeos secretos que estou fazendo aqui. Muito legal então. Então vamos voltar para o nosso guia de lentes. O que é mais bacana dentro da normalidade, pessoal, é que a normalidade, que vai ser essa faixa que contempla dos 35 mm aos 50 mm, é onde temos menos distorção de lente. A gente diz que é onde os nossos olhos humanos, a lente e os nossos olhos humanos aqui, eles têm a mesma relação de proporção. Não significa que numa 50 mm, como muita gente acha, tem a mesma ideia do olho humano, né? O olho humano é um grande angular, muito grande angular. Os 50 mm tem aproximadamente ali os 46 graus, mas é onde vocês têm exatamente nos 50 mm. Alguns teóricos dizem que é nos 42 mm, mas eu vou acreditar, até porque não existe 42, tem 50 mm, que vocês têm essa ideia das pessoas exatamente como elas são, o que é uma coisa bem interessante. Obviamente que se vocês chegarem muito perto, ainda com 50 mm, vai haver distorção, mas por exemplo nos 50 mm, a 1 metro, 1,5 metro, vocês já têm mais ou menos da mesma forma, nas mesmas proporções como o nosso olho enxerga. E é bacana que quando a gente vem com os 50 ou os 35 milímetros perto, relativamente perto, a gente ainda consegue fazer esse efeito de o sujeito tomar a maior parte do quadro. E isso é interessante também porque fica mais fácil de compor. Eu diria que em termos de composição ali, o grande angular é o que nos oferece mais desafios, porque como a gente viu naquele vídeo da composição sobre a questão de unidade temática, é difícil tu construir unidade temática no grande angular quando tu tem vários elementos envolvidos. Quanto mais vai se fechando, é muito fácil, por exemplo, compor no telefoto. Então, na normalidade, a gente está no meio do caminho, porque a gente tem que inserir esse sujeito dentro da cena, mas a gente ainda consegue contar o ambiente ali que está em volta. Bom, o que vocês querem saber e a razão de vocês estarem aqui é quanto custa e quais são as lentes que estão envolvidas aí nesse conjunto. Eu começo dizendo para vocês, pessoal, sobre as Yongnuo. A gente tem uma Yongnuo 35 e a gente tem uma Yongnuo 50 mm. Ambas lentes
custam menos de $100, vocês encontram entre 300 e 400 reais aí essas lentes. Tem até uma 35 que vai ser revisada aqui no canal. Então, são opções muito baratas para quem realmente está querendo segurar a grana. É interessante esses dois projetos. Eu diria que entre eles, o de 50mm é um projeto melhor feito e oferece melhores resultados do que o 35 que eu já testei, mas ainda não saiu o review aqui dentro do canal. Então, opinião pessoal, se vocês tiverem que optar por um dos dois, vocês optem pelos 50mm ali da Yongnuo. Se eu prefiro 50 ou 35, vocês vão ter que acessar esse vídeo aqui embaixo, que lá eu falo um pouquinho das minhas escolhas pessoais ali de lente. Então essas são as opções que a gente tem aqui da Yongnuo. Subindo ainda um pouquinho o degrau, na verdade um pouquinho não, escalando uma montanha, mas ainda não falando das marcas dos fabricantes principais, a gente tem duas opções da Sigma, pessoal, que matam a pau, que é a 35mm f1.4, que custa em média uns R$3.000, da mesma forma que, olhem só que interessante, tem muita gente que não sabe que existe uma 50mm também f1.4 da série Art da Sigma, que vai custar também os seus aproximadamente ali R$3.000, mas são lentes que, em termos óticos, em termos de qualidade, pessoal, entregam muito, mas muita coisa mesmo. É uma ótima opção aí para quem quer nessa noia aí tecnicista de um melhor, do melhor, do melhor. Eu diria que essas duas opções em termos óticos aí da Sigma, elas são bem interessantes, mas eu não escolhi nenhuma delas, e vocês vão ter que acessar o vídeo para entender por quê. Bom, seguindo ali na lógica daí dos fabricantes Canon e Nikon, pessoal, dentro da Nikon, vejam só que interessante, a gente tem a 35mm f1.8 DX, e o grande problema dessa 35mm da Nikon é que vocês só podem utilizar no sensor APS-C. Se vocês têm uma câmera full frame da Nikon, a Nikon dá a opção, isso é bacana da Nikon, você pode colocar uma lente DX, uma lente APS-C num corpo full frame da Nikon, porque as câmeras da Nikon têm essa opção de se fazer um crop dentro do sensor. Isso eu acho que é uma coisa super interessante, vocês conseguem fazer esse crop dentro do sensor. Porém, obviamente, daí a 35mm, nesse fator de correspondência aí, vai ter uma distância focal equivalente aos 50mm. Não vamos esquecer, pessoal, já falamos sobre isso no outro vídeo, se não estou enganado, que o fato da distância focal ser 50mm referente ao crop do sensor, isso é uma temática que está caindo de maduro, tem que vir aqui para o canal, é uma lente completamente diferente da 50mm f1.8 da Nikon. Comecei ali falando para vocês a questão ali da perspectiva do olho humano. Por exemplo, a 50mm da Nikon, pessoal, tem muito menos distorção do que a 35. César, mas a distância focal é a mesma? Sim. Se vocês estiverem com 50mm numa full frame e com a 35 num APS-C, em termos de distância e quadro que vocês estão preenchendo é a mesma coisa. Mas se vocês batem duas fotos, uma do lado da outra, e vocês olham os sujeitos envolvidos, vocês vão ver que não é a mesma coisa. Porque as propriedades da lente, pessoal, são específicas de cada lente, não tem nada a ver com esse crop aí do sensor. Por exemplo, em 50mm, para quem já assistiu o meu vídeo de diafragma, a gente tem mais desfoque do que em 35mm. Eu diria que a gente tem muito mais desfoque do que a gente tem nos nossos 35mm. Isso é uma coisa bacana desse final da normalidade dos 50mm, porque aí a gente tem fabricantes que de uma forma barata fazem lentes com uma distância focal excelente, que é o 50mm, e com uma abertura bastante grande, como o f1.8, e conseguem fazer projetos maravilhosos cobrando
pouco comparado aí o que a gente teria se a gente fosse fazer uma lente 100mm f1.8 ou f2. Então isso é uma coisa bem interessante, pessoal, como esses projetos, por eles serem relativamente simples dos fabricantes oferecerem, é onde a gente tem a maior gama de opções a um melhor custo-benefício. Então, os 50mm e os 35mm são realidades completamente diferentes, ainda que a gente tenha esse fator aí de crop. Essas lentes, pessoal, a 35 da Nikon, ela vai custar aproximadamente 700, 800 reais, que é mais ou menos o mesmo preço da 50mm f1.8G da Nikon. E essa nomenclatura aqui, ela é interessante, porque essa lente, pessoal, ela já tem o motor de foco na lente. Vocês não precisam ter uma câmera da Nikon com motor de foco. Então é interessante, é um projeto também mais novo, é um projeto mais robusto da Nikon, porque tem a f1.8D da Nikon, que é um projeto mais barato, mas sem motor de foco, que também oferece uma ótima qualidade ótica, porém a qualidade ótica da 1.8G ela é melhor construída, e é a lente que eu recomendaria aí para vocês, se vocês são nikonzeiros e querem investir. Eu acho que o 50mm f1.8G é super interessante, vocês podem utilizá-lo também dentro do full frame, o que eu acho que é uma coisa interessante e bom da gente pensar. Indo daí ali para o mundo Canon, pessoal, a gente tem os 50mm, que muita gente me pergunta se é melhor o f1.4 ou se é melhor o f1.8. E adivinhem, lá no vídeo eu falo um pouquinho qual das duas que eu escolhi, porque já tive as duas lentes, e digo para vocês por que eu fiquei com uma e não fiquei com outra. Eu acho que é um atalho interessante de vocês assistirem esse vídeo aí. Então a gente tem essa 50mm f1.4 por mais ou menos uns R$ 1.200, e a gente tem a cinquentinha que foi atualizada há 2, 3 anos atrás, que já é muito interessante, já é um projeto bem parecido com esse f1.4, mas que custa R$ 500, ou seja, a gente tem aí uma realidade bastante grande e a gente tem que ponderar bastante se vale a pena essas possibilidades. Agora a Canon, pessoal, ela nos ferra daí na questão dos 35mm, porque o 35mm da Canon é um 35mm muito caro, pessoal. A gente começa ali na linha deles, eles tiraram a série velha, a 35, antes, que ela era menorzinha, era uma lente mais barata, a f2 não era tão mais barata, mas era muito mais acessível do que essa nova, que já foi revisada aqui no canal, que é a 35mm f2 estabilizada, que é um 35mm que começa ali em R$ 2.000, R$ 2.200. Então, às vezes a gente fala dessa coisa que a Nikon tem lentes mais caras, mas a Nikon tem um 35mm acessível, com ótima qualidade, que é coisa que a Canon não tem. Talvez vocês, no mercado de usado, vale bastante a pena ter a 35 f2. E olha só, no vídeo lá de baixo eu falo sobre a outra 35, porque já tive essa outra lente 35. Então, vale a pena, de repente, vocês darem uma procurada se essa distância focal ela é realmente importante para vocês. E eu acho super interessante que a Canon, pessoal, tem uma 40mm Pancake, que é a mesma série do 24mm, que era exclusiva para o APS-C. Nos 40mm f2.8, a gente já tem uma lente para o full frame. Em 40mm, que é um bom meio termo para quem está em dúvida entre uma 35 e uma 50. Eu particularmente, não, isso eu vou contar, não vou mandar vocês irem para o vídeo, mas eu particularmente, pessoal, se eu fosse Canon, não, porque eu sou Canon, né? Que estranho. Mas enfim, se eu fosse ter que decidir entre 50 e 40mm, hoje eu não tenho a menor dúvida que é melhor vocês comprarem
uma 40mm f2.8 do que uma 50mm 1.8. Eu falo um pouquinho porque lá no vídeo, mas já adianto a resposta aqui para vocês, porque esse projeto da Canon, que vai custar uns R$600, esses 40mm, é um projeto muito legal, muito interessante. César, é f2.8. Grandes coisas que é f2.8. Com f2.8, vocês chegando pertinho, pessoal, vocês já têm um desfoque maravilhoso e não precisa chegar tão pertinho assim. Em 40mm f2.8, estando a 2 metros do sujeito, vocês já têm desfoque em f2.8 com bastante qualidade dentro desse desfoque. Eu acho que é uma opção muito legal para quem está começando essa 40mm f2.8. Se hoje eu tivesse que decidir uma lente, pessoal, eu ficaria muito entre dois corações, entre a 24 2.8 e a 40 2.8. Nem passaria pela minha cabeça uma 50mm e também não passaria a 35 pela questão ali do preço, senão obviamente eu ponderaria também a 35mm. Mas olhem com cuidado essa possibilidade de vocês investirem numa 40mm. Isso é uma coisa que eu nunca vi um iniciante começar com uma 40mm, mas já digo para vocês aqui, arrisquem fazer isso porque vocês não vão se arrepender, pessoal. Essa 40mm, ela é muito pequenininha, ela fica muito legal na câmera. Olhem lá o vídeo da 24mm, porque os projetos eles são praticamente iguais. E é bacana se a gente sai aqui do nosso mundo Canon, Nikon e a gente vai para outros fabricantes, a gente tem opções nesse rango de normalidade aí excelentes em todos os fabricantes, pessoal. Para quem, por exemplo, vai de Fuji, nunca falei de Fuji aqui no canal. Fuji, eu já tive 3 lentes da Fuji, eu já tive a 23mm, já tive a 35 e já tive a 50mm XF, que é o topo de linha ali da Fuji, que são lentes que, por serem topo de linha, elas são f2, mas elas são um topo de linha por aproximadamente R$2.000, o que é bem mais barato do que os fabricantes Canon e Nikon ali no seu topo de linha, porque se a gente for falar aqui das opções da Canon e Nikon no topo de linha, lentes f1.2, f1.8, série L, a gente está falando de R$5.000, R$6.000, que acho que vai ficar muito extenso o nosso vídeo por essa razão aqui que eu não vou comentar. Mas a Fuji tem essas opções aí, XF. Quem não conhece Fuji, se vocês gostariam de ver Fuji aqui no canal, comentem aqui que já fui usuário Fuji, sou um grande fã de Fujifilm, primeira vez que estou dividindo isso aqui com vocês. A 23mm da Fuji foi uma lente, eu sei que a gente está falando de normalidade, mas foi uma lente que pirou minha cabeça. E quando eu trabalhei com a 50mm da Fuji F2, também pirou a minha cabeça. São 2 lentes muito legais. Para quem vai para o mundo Sony, também tem uma 50mm f1.8, que acredito que seja uma lente aí de uns R$1.000, um pouquinho menos até essa lente de entrada. Obviamente que tem as opções da Zeiss, tem opções muito mais caras, mas a Sony tem opções como uma Sigma 30mm f2, uma Sony 28mm f2, que não está bem dentro da normalidade, ainda está no final ali do grande angular, mas a gente já coloca aqui dentro desse pacote, que são opções muito interessantes. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, pessoal? Que dentro da normalidade, e é muito interessante que no nosso kit, eu falei que o grande angular ele não é tão importante, pelo menos para o meu trabalho. Agora, para o meu trabalho e para o trabalho da maioria de vocês aí, pensar numa lente normal, numa lente standard, pessoal, é quase assim uma obrigação, porque são lentes extremamente versáteis, são lentes que vocês podem se aproximar e fazer até um efeito de telefoto, vocês podem se afastar e vocês podem ter uma experiência de grande angular sem muita distorção. Há ótimas opções para os fabricantes e é por essa razão que acredito que todo mundo começa ali entre a normalidade e eu abençoo essa decisão aí que vocês tomam, tá?
A diferença entre trabalhar com 35, 50 e 40 milímetros, o melhor teste que vocês podem fazer é peguem a lente do kit de vocês, peguem a lente zoom, coloquem em 35 e saiam para fotografar só em 35 milímetros lá. É a mesma coisa em termos de distância focal. Depois coloquem em 40, depois coloquem em 50 milímetros e vocês vão ter a experiência naquilo que para vocês é melhor, pessoal. E tudo depende, voltando aqui, da história que vocês querem contar. Vocês têm que pensar o seguinte, vamos voltar lá para o nosso início do nosso próximo vídeo. As minhas histórias, elas são sobre pessoas? Sim, são histórias sobre pessoas. Bom, essas pessoas, elas têm que encher o quadro. Olhem aqui como eu estou falando com vocês. Eu estou no centro do quadro, eu poderia estar numa regra do terço, mas eu ocupo boa parte aqui do quadro. Aqui a gente deve estar gravando, a gente está gravando aqui com a 2470, deve estar ali deve estar mais ou menos nos seus 50, 60 milímetros. Não lembro aqui de cabeça, mas vejam só como ocupa esse quadro. Eu vou fazer uma bobagem aqui no vídeo, que vou mexer o zoom aqui no vídeo para mostrar uma coisa para vocês. Vejam só, vocês estão me ouvindo? Na verdade, a gente estava em 60 milímetros. Vejam o que acontece, pessoal. Se eu coloco aqui no nosso vídeo em 35 milímetros, no nosso full frame, vejam só o que acontece aqui, como vocês têm uma experiência de contar a história já completamente diferente. Eu já sou menor no quadro, a minha ambientação aqui dentro está contando mais. Eu nem sei a bagunça que está ali atrás, porque isso aqui é uma completa improvisação aqui dentro desse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Mas vejam só, eu estou contando uma história já diferente. Eu diminuí ali a minha milimetragem, provavelmente vocês já estão vendo outras coisas aqui, vocês devem estar espiando, porque eu também espiaria. E é isso que acontece, vocês acabam distraindo como vocês contam a história. Mas obviamente que nos 35 eu posso fazer isso aqui, eu posso me aproximar aqui de vocês e está tudo certo. Ou vocês podem ir para trás e vai estar tudo certo também. Agora vejam só a experiência, que bacana falar longe de vocês, isso não é muito educado, mas tudo bem, estou falando aqui, isso é um vídeo experimental. Vejam só, e aqui a gente fechou a nossa normalidade. Fomos dos 35 aos nossos 50 milímetros. E daí aqui é a última coisa que eu quero falar para vocês. E fala um pouquinho disso naquele vídeo especial que eu disse para vocês. Que é o seguinte. Como eu gosto da lente zoom, pessoal. Vejam só, eu tenho toda a minha normalidade ali entre os 35 e os 50 milímetros. E eu posso fazer essas experiências e eu posso ter lentes diferentes dentro de uma lente só. Eu vou falar no final dessa série, na verdade não, já vou falar na nossa próxima aula aqui, que é sobre o telefoto, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre a questão das lentes zoom, embora já tenha um vídeo aqui no canal de lente fixa versus lente zoom. Deixa eu voltar para onde eu estava contando a minha história para a gente começar e terminar nas mesmas possibilidades que estávamos antes. E vejam só, eu estava um pouquinho mais, eu estava a quase 60 milímetros aqui com a minha 2470. E por favor, não esqueçam também de acessar o nosso vídeo aqui. Agora a gente está se aproximando do final. No nosso próximo vídeo aqui a gente vai falar sobre o telefoto. Muito bem, então, pessoal. Então aqui a gente termina de falar sobre a normalidade. Eu quero agradecer muito aos comentários que vocês fizeram ali no outro vídeo que eu pedi para vocês ali sobre os workshops. A gente está organizando muito isso, estamos loucos para conhecer vocês. Vocês não têm ideia o quão importante são esses comentários, o quanto isso aumenta a relevância do canal, que faz sugerir isso para outras pessoas. Compartilhar o vídeo é uma coisa que seria muito interessante também aqui para o canal, pessoal. Se vocês quiserem fazer essa gentileza,
eu vou agradecer demais. Bem, então pessoal, hoje o meu jabazinho do Vimeo vai ser diferente, porque ao invés de falar da plataforma, eu vou falar sobre um vídeo que eu vou lançar na plataforma, que vai ser um vídeo muito bombástico, porque o pessoal está roendo as unhas, que eu inventei de dizer para eles que tem um truque de edição que muitos fotógrafos usam, mas muitos mesmo, e eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Então o pessoal está esperando muito ansiosamente. É o vídeo que vai coroar o fechamento do nosso curso de Lightroom, e eu recomendo que, se vocês não assinam o Vimeo, deem uma espiada lá neste, que é o curso mais barato de fotografia dessa internet, porque coisas grandes estão para surgir lá dentro da plataforma. Tá legal? Então, pessoal, grande beijo para vocês, queridos. Muito obrigado sempre. Até mais. Tchau, tchau.